Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região de sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo a alegria e lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele. Glória! A vara que lhe feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino não nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor fará isto. A igreja pode sentar dando glória a Deus, porque o Filho já nasceu. Glória a Deus, estamos a dizer mais uma vez que Jesus nasceu. Estamos aqui a afirmar mais uma vez o nascimento de Cristo, o Messias, Jesus. Estamos aqui a comemorar essa data, evidentemente simbólica. Todo mundo já sabe que Jesus, em Jerusalém, não teve como nascer nessa data, porque lá é muito cheio de frio essa data, todos sabem. Mas nós estamos a comemorar, a dizer que o Filho já nos foi entregue. Amém? Que o Filho já morreu em nosso lugar. Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Porque nós andávamos em trevas, mas quem está vendo a luz está vendo luz. Quem está em trevas nunca viu Jesus. Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mas nasceu domingo agora na vida daquele senhor ali. Há 18 anos atrás Jesus nasceu na minha vida. E se fôssemos dizer datas aqui que Cristo nasceu na sua vida, teremos 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos que Jesus nasceu na tua vida. Mas estamos a comemorar o nascimento de Cristo. Glória a Deus. Essa noite já foi feita a peça aqui, e nós vimos a irmã Isabel de maneira assim bem da época, né? Amarrado pela cintura do negócio, coisa fantástica. A gente já viu ela passando para lá e para cá pedindo um abrigo, pedindo uma hospedagem, e não tinha hospedagem, né? Não tinha, a gente sabe disso. Mas o profeta Isaías, irmãos, ele profetizou isso cerca de 700 a 680 anos de Cristo. O Senhor falou do período interbíblico em que passou o tempo de silêncio de 400 anos. Mas Isaías profetiza que um filho era nos dado. Evidentemente que nasceria num tempo, ninguém sabia o tempo com certeza, com precisão, mas esperava-se esse menino, esperava-se esse filho, que o reino de Davi repousaria sobre os seus ombros, o poder estaria também sobre os seus ombros.
seus ombros. E Cristo leva todo esse peso, esse fardo em seus ombros. O nosso não era dele, era nosso. E esse filho foi nos dado, irmãos, para que exatamente isso acontecesse. Ele levasse sobre ele todas as nossas dores. Que Cristo levasse sobre ele todas as nossas enfermidades. Que Cristo fosse o caminho que abrisse espaço para que possamos morar com Deus eternamente. E o profeta Isaías, ele faz essa profecia, e no tempo determinado Jesus nasce. Como disse o texto aqui que lemos, de uma maneira maravilhosa, Cristo nasce. Cristo foi maravilhoso e sobrenatural em tudo que ele fez. Inicia-se de maneira maravilhosa o seu nascimento. E isso era um argumento forte da igreja da época. Esse nascimento de Jesus, ele nasce de uma mulher, verdade, mas ele é gerado pelo Espírito Santo. Isso já mostra as maravilhas do Senhor, que o Senhor está sobre o natural. Qual é o natural, irmãos? É de uma mulher conhecer um homem, se relacionar com ela, ela engravida e gera. Eu nasci assim, você também nasceu assim. Mas Jesus não nasceu assim. Jesus nasceu sem contato humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de maneira maravilhosa no ventre daquela virgem. Por ser maravilhoso, inicia-se logo de maneira maravilhosa o seu nascimento. Ele nasceu como nenhum outro homem nasceu. Jesus nasceu de uma maneira tão maravilhosa que nenhum homem nasceu, foi gerado. Jesus nasceu de uma maneira maravilhosa pelo poder do Espírito Santo no ventre da irmã Maria. Aleluia. E de maneira contraditória a nossa, presta atenção, ele não nasce no berço esplendoroso de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ele nasce exatamente em uma manjedoura, porque nas estalagens estava tudo cheia, não haveria espaço para ele. Ele vai nascer exatamente em uma manjedoura. Mas não deixou de ser o rei, não deixou de ser o Senhor dos senhores. Em nada diminuiu a sua maravilha como Senhor das nossas vidas, como Salvador das nossas vidas, como Rei da igreja. Não. Há uma preocupação muito grande na nossa geração, principalmente no meio cristão. A gente está vivendo de representatividade. A gente vive de pedaços de panos, achando que ser cristão é ter um pano melhor do que o outro. Pedaço de pano, ser pedaço de pano recortado, agora bem acabado, é evidente. Mas isso não diminui, se tem ou não, isso não diminui a minha fé em Jesus. E isso não deve nem aumentar nem diminuir a sua fé, a sua intimidade com Ele. Porque da maneira que Ele nasceu em você, você sendo pobre, sendo rico, Cristo nasceu em você. E isso é maravilhoso, dê glória a Deus. Porque Ele já nasceu. Ele nasceu lá em 2000 anos atrás. Nasceu para ser representação de Deus. Mas Ele nasceu dentro de você. Ele lhe escolheu de maneira maravilhosa, porque do jeito que Ele
Ele está alegre, irmãos. Porque Jesus já nasceu na sua vida. E foi maravilhoso. Quem foi? Foi maravilhoso ou não foi? Foi maravilhoso ou não foi? Primeiro dia que você entrou na igreja, entregou a sua vida a Jesus, e Ele te visitou, e Ele nasceu em você. Foi maravilhoso ou não foi? Quem? Essa palavra maravilhosa quer dizer Pelé. No hebraico. É isso. Agora esse título é divino. Botaram em Pelé porque Pelé talvez fez algumas maravilhas. Mas esse título é só para Deus. Conselheiro. Porque Ele é conselheiro, irmãos. Preste atenção aqui. Porque Jesus tem a melhor proposta. Aleluia! Me diga, proposta é melhor do que a Cristo. A proposta de Cristo é o céu. Ou não? A proposta de Cristo é as mansões celestiais. A proposta de Cristo, irmãos, é aquela que Moisés não suportou. Aleluia. A proposta do Senhor foi aquela que Moisés não aguentou. Que proposta é essa? Meu irmão. Aleluia. É aquela que ele disse assim: eu quero ver tua face. O Senhor disse: ninguém vê a minha face, que subsiste. Mas a proposta de Cristo é essa, que nós vamos ver Ele face a face. Porque Ele tem a perfeita sabedoria e palavras de vida eterna. O conselho do Senhor é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o conselho. Por isso que Ele é conselheiro. Esse é o conselho. Venha a mim, os que estão cansados, sobrecarregados deste mundo, e eu vos aliviarei. Aleluia. O conselho de Cristo também é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai
Ele é considerado como um grande orador no mundo. Mas me diga se ele tem esse conselho para nos dar. Sua mãe, seu pai, tem um conselho desse? Ele tem conselhos bons para lhe dar, de fato. Mas igual a esse, o nosso rei, tem, irmãos? Aleluia! Tem. Não tem. Só o Senhor Jesus tem. Ele é conselheiro. Deus forte. Porque o profeta diz que ele é Deus forte. Um menino. Porque sobre aquele menino, irmãos, repousava deitados a plenitude de Deus. Aquele menino entra com 12 anos de idade no templo e ele conversa a nível de homens, de anciões de Israel, a nível altíssimo. Quem é esse menino? Diga assim: ele é o rei da glória, Senhor dos senhores, o rei dos reis. Nele estava toda a manifestação de Deus. Todo o poderio de Deus repousava sobre aquele menino que nos foi dado. Por isso que ele era Deus forte. Jesus está pregando e as pessoas se levantam para pegá-lo e levam ele até o precipício. E ele permite que seja levado até o precipício. Quando chega no precipício, os discípulos: Senhor! Ele disse: calma, ninguém vai me matar enquanto não chegar o meu tempo, porque eu sou forte. Porque aquelas pessoas chegam para aprender Jesus. Quem é Jesus? Sou eu que falo com vocês. O povo caiu. Porque tem o seu vizinho aí, o teu Deus, diga para ele, o teu Deus, ele é forte. Ele é forte. Glória a Deus. Irmão, a gente está numa bênção tão grande. Sabe por quê? Porque ele é maravilhoso. Porque ele é conselheiro. Porque ele é Deus forte. Quem está feliz com tudo isso, não dá glória a Deus. Irmão, de onde eu vim, irmão, de lá era fraco demais. Não, de onde você é filho, de onde você veio, lá nas profundas, todos que estavam lá diziam que era forte. Mas eu tive o privilégio, e você teve o privilégio de conhecer um que é forte. É o irmãos. Ele é forte. Eita! Escutando uma conversa ontem, eu fui fazer uma visita ontem e eu fiquei admirado. Meu Deus, que negócio tremendo é esse? Ontem esse que saiu na moto e recebeu uma ligação e disse: meu irmão, o pastor dele disse assim: eu vi 3 anjos na sua mão, com você, um do lado direito, seu lado esquerdo na frente. Irmão, Deus, se eu tivesse a circunstância, não quer dizer que Jesus é forte, não tem jeito. E ele disse assim: quando ele recebeu a ligação do pastor, o pastor insiste, ele não queria atender, mas parei a atender. Aí o pastor disse: eu estou vendo, o seu irmão está, mas o irmão vai 3
estava assim no meio assim. Mandou parar só, ele entrou no meio da pista. Mandou parar só o irmão numa moto e não parou. Multou o irmão, uma multa de R$500. Cadê o Deus forte? Cadê? Hã? Cadê o Deus forte? Ele ligou para o pastor dele, bravo, parecia Cirilo no alado. Pastor, cadê os exames desse Deus forte? O senhor disse que ele estava comigo? Fui multado R$500. E ele foi mais lá na igreja. O pastor disse: orou, e vamos fazer um negócio. Se Jesus liberar essa multa, a gente canta um hino na igreja por aí. Irmãos, ele é forte, irmãos. A multa chegou na casa do irmão de R$500. Chegou. Cadê o Deus forte? Mas a multa chegou lá. E ficou aquela interrogação: cadê? Cadê? Os 3 anos. Cadê? Mas quando ele foi conferir, a placa estava errada. Deus forte e Pai da eternidade, dono da eternidade. Se ele é dono, eu vou entrar. Você vai entrar? Quem vai entrar na eternidade por ele? Eu vou entrar na eternidade. Eu vou entrar. Você vai entrar na eternidade. Nem qualquer eternidade, ele sabe que tem 2. Você sabe que tem 2 eternidades. Deus não tem 2 eternidades. Eu sei que ele manda nas 2. Mas daquela que é terror, daquela que é choro e ranger de dentro, diga assim: eu já estou lindo.
tem uma cabeça boa, Aleluia. sem paz, atribulado de espírito, mas o príncipe da paz chegou na vida dela e ela recebeu a paz que ele dá. Hoje ela não toma mais nada, hoje ela toma só do chá da raiz de Jessé. Quem já tomou dessa raiz e tem paz? Você tem paz. Eu sei que momentos difíceis vêm sobre a igreja, eu sei que momentos tribulosos vêm sobre o fiel, mas ele não perde a paz. Glória a Deus. Imagina aí você sendo arrastado, arrancado do meio do seu povo para ser apedrejado, e na paz. Foi o caso do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, né, irmãos? Ele foi arrastado pelos braços, jogado fora do arraial e apedrejado. E na hora da pedra da misericórdia, que era a maior pedra que existia, erguia-se ela e soltava sobre a cabeça do que estava proposto para morrer a pedradas. Ele viu o céu aberto e o príncipe da paz. Aquelas pedras não atribularam ele. E quem tem Jesus, quem tem o príncipe da paz, vive nesse céu na terra. Não é atribulado. Tem gente que é atribulado é porque não tem príncipe ainda. Mas quem tem, o que esse rapaz tem? Nada. O que é que essa moça tem? Nada atribula ela, nada atribula ele. Você sabe quem é? O príncipe